Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 5. Acabou aqui. Som. Acho que deu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Pode sentar, acho que acabou a pilha também. Som. Glória a Deus. Irmãos queridos, o livro de Apocalipse é um livro que ele tem assim muitos mistérios, né? Um livro com muitas figuras de linguagem, com muitos símbolos. E eu já ouvi, já comentei algumas vezes, em algumas das minhas pregações, que muitas vezes os irmãos têm até medo de ler o livro do Apocalipse. Tem medo porque vão ler e vão ver coisas ali que são terríveis de fato. Vão ler e às vezes vão encontrar coisas que são até difíceis de entender, realmente difícil de entender a partir do momento que você não compreende o estilo literário, não compreende algumas coisas, fica de fácil, eu concordo, difícil. Mas é um livro que nos traz alegria. O título começa dizendo Revelação de Jesus Cristo, ou seja, o livro quer dizer revelação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E começa a introdução aqui, o Senhor dizendo que Jesus recebeu e entregou, e João recebeu para passar-nos, né? Esta mensagem. Essa mensagem apocalíptica. E é uma mensagem de alegria, uma mensagem de regozijo, uma mensagem de graça para a igreja. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, você vai observar que nós chegamos num ponto aqui que diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Porque quando o livro foi escrito, não é como hoje nós temos várias Bíblias, você tem várias Bíblias, eu tenho algumas Bíblias. Na época não, era um livro escrito e era copiado e alguém lia, e bem-aventurado aquele que lia e aqueles que ouviam o que estava escrito. De modo que era uma alegria para a igreja, era um regozijo para a igreja, era uma bênção, e é até hoje, evidentemente, para a igreja, poder ouvir da revelação de Jesus Cristo. Quando você lê o capítulo 1, 2, 3, você vê ali Cristo entronizado, ou melhor, Cristo no meio dos castiçais, que são um tipo da igreja. Então Cristo no meio da igreja começa a dar instruções para a igreja. E fala para João escrever a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, as 7 igrejas, dando instruções para a igreja, dando alertas para a igreja, dando à igreja esperança. Porque o contexto é um contexto de perseguição. A igreja estava sendo terrivelmente perseguida na ocasião. A igreja sempre foi perseguida. E nesse contexto, o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava ali por causa da verdade do Evangelho, que não negou e que não negociou, e foi parar numa prisão, numa ilha chamada Patmos. E para a alegria da igreja, ele recebe uma mensagem de conforto para a igreja, uma mensagem de regozijo para a igreja, uma mensagem de conforto para os cristãos que estavam sendo perseguidos. A igreja, no primeiro século, era uma igreja perseguida de fato, no segundo também, mas no primeiro século ali, era uma perseguição terrível, de maneira que, quando os cristãos, quando alguém se convertia, era sinal de prejuízo material. A sua fazenda, a sua terra, o seu comércio
eles perdiam por causa de estarem pregando o Evangelho. Eles tinham ali tomado a sua terra, o seu plantio, o seu emprego era perdido por causa de aceitarem a Cristo, de confiarem a Cristo, de confessarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então você tem uma ideia de uma igreja perseguida e de uma igreja totalmente, em muitos lugares, com medo mesmo, porque era uma batalha terrível, uma batalha tremenda. Então, num dado momento, num dado dia, no dia do Senhor, em que João estava na ilha de Patmos, no dia do Senhor, que veio a revelação para mostrar aos seus servos. O primeiro versículo diz isso: revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então começa esta carta, que é um livro e também uma profecia, dizendo que é uma coisa, uma revelação, e é uma coisa boa, para a igreja ter um conforto, e não para a igreja ter medo. Porque a igreja sendo perseguida, ela tinha medo da perseguição, porque são seres humanos, eles morriam, iam para as covas dos leões, iam para as arenas, iam para a fornalha, iam para a fogueira, eram decapitados, eram terrivelmente perseguidos. E ainda assim, a igreja continuava marchando, continuava pregando e continuava anunciando ao Senhor Jesus Cristo. Nós, eu já ouvi alguma frase, que estamos deitados também, claro, debaixo da graça de Deus, sob sangue de mártires que não negaram a fé, que por causa da pregação do Evangelho foram decapitados, foram cerrados ao meio, conforme fala em Hebreus 11, foram perseguidos de forma terrível e não negaram a fé, confessando a Cristo, ainda que debaixo de muita perseguição, debaixo da espada, debaixo de grandes afrontas, não negaram a Jesus Cristo. Então, quando eu disse no começo que há pessoas que ao lerem o livro de Apocalipse, ou até nem leem porque tem medo, não é uma carta, nem um livro para se ter medo. É um livro para se regozijar no Senhor, é um livro para exaltar a Deus, é uma carta para glorificar ao Senhor, porque é uma mensagem para a igreja, uma mensagem de conforto. Escreve a igreja, as 7 igrejas da Ásia. Há uma tipologia aqui para toda a igreja, daquele momento e deste momento e até a volta do Senhor. Então, quando lemos essa carta, entendemos que Deus, o Senhor, tem um projeto, um plano para a sua igreja, e esse plano não vai falhar. Muito embora, no princípio, a igreja foi assolada, perseguida, tentaram de toda forma destruir a igreja, matando, cerrando os crentes ao meio, de forma terrível, assolando. Passando-se os séculos, passando-se os anos, chegamos em momentos onde centenas de cristãos foram queimados em fornalha, foram colocados em postes e ateado fogo, a maneira que, na noite de São Bartolomeu, uma rua inteira, uma avenida inteira ficou clara por causa de corpos de cristãos que estavam sendo queimados nos postes. Nossos irmãos em Cristo, aqueles que cantavam como nós cantamos aqui hoje, aqueles que adoravam a Cristo como nós adoramos aqui hoje, por causa desse Evangelho, por causa dessa mensagem, por causa de Jesus Cristo, eles foram colocados, amarrados em postes e ateado fogo neles, mas morreram louvando e exaltando o nome do Senhor. Conta a história de que muitos milhares de cristãos no Império Romano, nas catacumbas que se escondiam, onde ali adoravam e prestavam culto a Deus, quando alcançados e quando descobertos, eram levados para as arenas, eram lançados às feras, era colocado sobre eles peles de animais, era colocado pele de animal no lado avesso, para que as carnes do animal ficassem para fora, aquele sangue fresco, cheirando fresco, aquela carne fresca, e as feras que eram soltas, ao sentir aquele cheiro do sangue da carne dos animais sobre aqueles irmãos, eles iam de forma mais voraz para matar os irmãos, e muitos desses nossos irmãos que descansam na glória, que aguardam a ressurreição, passaram por esse momento, passaram por essas adversidades. Muitos nossos irmãos foram dilacerados por leões, por tigres, por cães ferozes, e juntamente com as suas famílias. Iam ali o pai, a mãe, como estão essas crianças aqui hoje, e as crianças também. E no meio das arenas ali, naquele momento tão difícil, eles louvavam a Deus, cantavam louvores a Deus, e eles se animavam, dizendo: olha, daqui a pouco nós estaremos vendo nosso Senhor face a face. Embora um leão venha nos arrebentar no meio, e assim acontecia mesmo, muitos eram soltos, iam para cima de nossos irmãos e os rasgavam no meio com suas garras, dilaceravam seus corpos, arrancavam suas cabeças, arrastavam os corpos, viam os pais das crianças sendo mortas. Às vezes as crianças eram lançadas primeiro
para que talvez os pais negassem a Cristo, mas eles estavam ali firmados em Jesus Cristo e cheios do Espírito Santo, preferindo a morte do que negar ao Senhor. E assim muitos nossos irmãos foram destruídos, arrastados, mortos, mas não mortos eternos, porque estavam vivos e estão vivos na presença do Senhor no dia de hoje, como eu disse, aguardando a ressurreição, a bendita esperança, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu leio o livro de Apocalipse, e se você entrar no meu canal, o canal Isaac Morgado, você vai observar uma playlist chamada Escatológicos, onde eu tenho, ou Escatologia, está ali uma lista de vários sermões, inclusive esse vai para lá depois, que eu falo sobre este livro, vários e vários assuntos. E nesta noite, eu quero pegar o versículo 5, para, a partir do versículo 5, discorrer a mensagem desta noite, que tem o título, O Sangue de Jesus em Apocalipse. O sangue de Jesus em Apocalipse. Olha comigo o versículo 5. Eu vou ler o 4 e o 5 para ficar mais fácil, mas o versículo 5 que eu quero usar. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ao vir para cá, eu fiquei sabendo no carro, pelo pastor Geraldo, que hoje era a ceia do Senhor também aqui. E falei, meu Deus, que bênção! Porque desde o dia que ele me fez o convite, na manhã seguinte, eu já comecei a preparar esse sermão para essa noite. E o Senhor me colocou esse sermão no coração, o sangue de Jesus em Apocalipse. Porque a igreja é uma igreja vitoriosa por uma razão, porque Jesus derramou o seu sangue no madeiro. Nós podemos cultuar aqui nesta noite com toda a liberdade que nós temos por causa do sangue de Jesus. A nossa adoração e o nosso louvor chega diante do Senhor, o nosso culto é apresentado diante do Senhor por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós podemos ter alegria e certeza da bendita vinda do Senhor por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós podemos ter a certeza que, embora há adversidades, luta, batalha, muita tribulação podemos passar, mas sabemos que somos mais que vitoriosos por causa do sangue de Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje, vamos participar da ceia, a razão é que o sangue do Cordeiro foi derramado. Então nós temos essa alegria de saber e precisamos trazer sempre à memória a importância do sangue de Jesus. E no livro de Apocalipse, esse livro tão tremendo, que eu sou extremamente apaixonado, lógico que por toda a Escritura, mas se tem um livro que eu leio constantemente e prego constantemente, é este livro de Apocalipse. E neste versículo aqui, nós temos o resumo da vitória da igreja. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Porque, queridos, presta bem atenção, nós, por sermos pecadores, e pecamos de fato, porque nossa natureza é caída desde a queda de Adão, porque quando Adão caiu, era o representante da raça humana caindo. Quando Adão caiu, eu caí. Quando Adão pecou, eu pequei. Então, naturalmente, somos filhos da ira, conforme fala em Efésios 1. Naturalmente, somos pecadores. E nós pecamos porque a nossa natureza é de pecar. E agora, em Cristo, nós somos pecadores, perdoados, justificados e amados. E Ele nos amou primeiro, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. De maneira que, quando eu leio esse texto, eu observo aquele que nos amou. Imagine eu e você conhece a sua história, você lembra dos que você fez, você lembra do que você ainda faz, você lembra realmente de onde você veio. Uns nasceram em berço evangélico e tiveram uma vida mais regrada, outros não nasceram em berço evangélico, ou até nasceram, mas foram rebeldes e tiveram uma vida desregrada, ou seja, sem regra, viviam ou viveram por vários caminhos e várias situações, mas ainda assim, Deus infinitamente gracioso, em seu sangue nos perdoou, Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados.
Quando nós entendemos isso, nós passamos a ser uma igreja mais pujante, mais viva, mais eficaz na evangelização, na oração, na comunhão e no culto a Deus. Porque quando eu entendo que eu não mereço, mas porque Ele fez, e nós então, agraciados por Deus, recebemos, por amor de Deus, por graça de Deus, esta salvação, nós começamos a ponderar, a medir a nossa vida de forma melhor. Porque por mim mesmo, e por você mesmo, certamente, nós estaríamos lá fora, no mundo, vivendo e fazendo tudo aquilo que a carne deseja, tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que nós gostamos de fazer, como até pecados de estimação até, que muitos tínhamos. No entanto, pelo seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Ele nos amou e nos purificou e nos lavou. As nossas transgressões, os nossos pecados, que nos conduziriam, com certeza, estavam nos conduzindo à eternidade sem Deus, ao lago que arde com fogo e enxofre, porque é isso que o pecador merece. Presta bem atenção de onde o Senhor nos livrou, porque para o fogo eterno de perdição era o nosso destino, é o destino de todo aquele que não se arrepende, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, todo aquele que não confessa Jesus Cristo. Este é o destino. No entanto, a Bíblia nos informa, aquele Jesus Cristo que nos amou e nos lavou dos nossos pecados. Então esse sangue está escrito na epístola, ou melhor, na epístola, é claro, mas nessa carta, nesse livro tão tremendo, nós podemos observar que em amor, fala muito claro lá em Efésios 1, versículo 4, ele em amor nos salvou, nos predestinou, nos elegeu, diz o texto sagrado, e é por causa deste sangue que eficazmente a obra do Senhor é operada em nossa vida. É por causa deste sangue, e vou discorrer agora aqui alguns textos no livro de Apocalipse, que ele nos dá essa grande e gloriosa salvação. No livro de 1 João, na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, nós também temos essa comunhão gloriosa, e o sangue do Senhor Jesus, o sangue glorioso de Jesus, nos purifica de todo pecado. Observe o que eu vou dizer agora: o inferno aguardava a minha vida e a sua vida, mas por causa do sangue de Jesus, a glória eterna com Ele me aguarda. A eternidade sem Deus era o meu destino, mas por causa do sangue derramado, eu verei o Senhor face a face e eternamente estarei com Ele. Por causa do sangue de Jesus, você foi livrado de uma tão grande condenação, perdição eterna, e você verá Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória por causa deste sangue precioso. É por causa do sangue do Cordeiro, é por causa do sangue de Jesus. Ele nos livrou da terrível condenação. Agora escute, olha só aqui ainda em Apocalipse 1 e o versículo 6. Eu vou ler a partir daquele: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando chega no versículo 6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Olha para cá um instante. Tenta entender agora aqui, em poucas palavras, o que está acontecendo aqui. No decorrer desse livro, nós vamos encontrar o sangue do Cordeiro. Esse sangue é anunciado aqui no versículo 5 que eu falei: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Mas ao lavar dos nossos pecados, nos faz igreja. Ao lavar dos nossos pecados, nos faz filhos de Deus. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que está escrito aqui? O que nós entendemos aqui? É o mesmo que está escrito em Filipenses 2, do versículo 5 em diante, que diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se humano, em forma humana, e em forma humana ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu entendo isso, eu volto para o versículo 6 que diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Olha só, condenados, mortos em ofensa e pecado, conforme fala em Efésios 2, versículo 1, certeza do caminho largo e de perdição, porque nós não estávamos no caminho estreito que é em Cristo, certamente condenados, porque sem Deus estamos debaixo de condenação. João 3, 17 e 18 diz isso, João 3, 36 diz isso. Sem Deus o homem está debaixo da condenação eterna. Agora, em Cristo, por causa do sangue que Ele nos amou e nos lavou, nos faz um reino sacerdotal. Agora, a igreja, aqui pode ser que você more distante, num bairro humilde, num lugar que muitas pessoas não conhecem. Eu mesmo nunca ouvi falar desse bairro, mas o Senhor conhece, Ele sabe, e o nosso nome, o seu nome, o meu nome está no livro da vida por causa do sangue de Jesus. Está no livro da vida, e agora você é rei e sacerdote, ou seja, fazemos parte de um reino sacerdotal. Quando você estiver amanhã lavando sua louça, limpando sua casa, cuidando do seu trabalho, dirigindo seu carro, ainda hoje você vai lembrar que por causa do sangue do Senhor Jesus, que Ele me amou, que Ele derramou o seu sangue, por causa do sangue do Senhor Jesus, eu sou feito um reino sacerdotal, é um reino de sacerdotes para a glória de Deus Pai. Agora eu sou um povo diferente, sim, por causa do sangue de Jesus Cristo. É por causa deste sangue Ele nos fez reis e sacerdote. Olha só o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. 1 Pedro 2 verso 9 diz assim: mas vós, eu e você, a igreja, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, agora entendemos que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as suas virtudes. E Ele faz o que de nós? Vós agora sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Por quê? Por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. E nesta noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos relembrar esse momento tão crucial e tão terrível, onde Ele derramou o seu precioso sangue e nos amou e nos lavou e nos fez reis e sacerdotes, nos fez um povo adquirido, um povo seu, zeloso de boas obras. Observe ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 4, o capítulo 1, 2 e 3, eu disse que o Senhor está no meio dos castiçais, apresenta-se a João, fala do que vai fazer, do que está acontecendo, do que vai acontecer futuramente. Ele fala coisas tremendas para João, instrui para as 7 igrejas da Ásia Menor, e no capítulo 4 você tem ali uma visão da sala do trono. João é chamado em arrebatamento de sentidos, ou de espírito, melhor dizendo. Ele vai, uma porta aberta no céu, e ele começa a contemplar a sala do trono. E na sala do trono ele vê um assentado lá e vê a glória e o louvor que é apresentado àquele que está assentado na sala do trono. E quando nós chegamos no capítulo 5 do livro de Apocalipse, no mesmo trono, na mesma sala, tem um sentado ali, um ancião, sentado num trono. E este que está sentado no trono, ele tem à sua destra, à sua direita, um livro selado com 7 selos. E diz o texto sagrado que à destra daquele que estava sentado ali, uma voz ecoa dizendo: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus selos? E desatar os seus 7 selos? Porque ninguém havia digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que fosse digno de tomar o livro, de abrir o livro, tampouco de olhar para o livro. E diz o texto que João chorava muito. João chorava copiosamente porque
ninguém era digno nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, de tomar o livro, desatar os selos e sequer olhar para ele. E João começa a chorar, e de repente um dos anciãos diz para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu para desatar o livro, para tomar esse livro. O que quer dizer aqui? Escute bem, quer dizer que não havia ninguém digno. O texto não diz ninguém forte, porque haviam anjos, ou como há até hoje, claro, serafins, querubins, arcanjos. Ora, o texto nos informa que numa noite um anjo apenas, ele destruiu do exército da Síria 185 mil soldados. Então não era questão de força, era questão de dignidade. Quem era digno de olhar para o livro, tomar o livro e desatar os seus selos? Que livro é esse? É o livro da história da humanidade, é o livro do curso da minha e da sua história. Quem seria digno de olhar para lá? Porque tinha que ser alguém digno, não talvez forte, porque forte tinha, claro, evidentemente, podia citar alguém que já tinha partido, talvez Davi, Samuel, Elias, Noé, o próprio Moisés. Não, o texto diz que ninguém era digno. Então ele começa a chorar, e um dos anciãos: olha, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu. Aleluia, ele venceu porque derramou o seu precioso sangue, lá no Gólgota, ali derramando o seu sangue, com a coroa de espinhos, todo machucado, sangrando, derramando sangue. Ali alguém dizia, vários diziam: desce da cruz se tu é o Cristo, desce da cruz e acreditaremos em ti, desce da cruz, tu que destróis o templo e em 3 dias o levanta, desce da cruz e vamos acreditar em ti. Mas ele não desceu, porque ele foi ali para morrer, derramar o seu sangue por pecadores, mas ao 3º dia ele ressuscitou, derramou o seu sangue, mas ressuscitou gloriosamente e voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Diz o texto que o ancião disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá. E quando ele se virou, não havia um leão, havia um cordeiro, como tendo sido morto. Então o que eu aprendo aqui? Que como o cordeiro, ele derramou o seu sangue, mas voltará como um leão para a vingança daqueles que não querem o evangelho, que não creem em Deus, que não obedecem a palavra. E como o cordeiro, como fala João capítulo 1 e o verso 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o cordeiro derramou o seu sangue para nos fazer um povo seu, zeloso de boas obras, e voltará gloriosamente como leão. Ele é leão, ele é cordeiro e é leão. E hoje aqui nós vamos celebrar ao Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue precioso. E na ceia, como ele instruiu ali em Lucas 22, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, ele instrui, e a instrução é: fazer isto em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem. Por que em memória dele, se ele ressuscitou? Preste atenção nisso, isso aqui é fundamental. Porque em memória dele, se ele não está morto? Não celebramos alguma coisa em memória daquele que está morto? Ora, tal a coisa em memória, quer dizer, em memória, mas ele está vivo. Por que isso? Porque o seu sangue é memorial, o seu sangue é contado e cantado desde então, e a eternidade afora vamos celebrar e vamos cantar. Se você continuar lendo o livro de Apocalipse, no capítulo 5, você vai ver os anjos, os anciãos, a igreja e as miríades celestiais todas cantando e celebrando: digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto. Por quê? Por causa do seu sangue derramado, e por causa deste sangue derramado, o livro de Apocalipse, o livro selado com 7 selos, foi aberto, está sendo aberto, de modo que o controle está nas suas mãos e a vitória está na mão do Cordeiro. Cordeiro é Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, e de fato é, e ele venceu, a igreja vence. E se a igreja vence, ela é mais que vitoriosa por causa do sangue de Jesus. Observe que é terrível quando olhamos para toda a história da humanidade. Qual é o maior problema da humanidade? Eu falei há poucos dias numa pregação também. Qual é o maior problema do ser humano? Alguns podem dizer: o meu maior problema é estar desempregado.
perder alguns quilos, ganhar alguns quilos, sarar de uma enfermidade, conseguir alguma situação aí que possa estar adversa. Mas qual é o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade é o pecado. Por causa do pecado, a humanidade é escravizada. Por causa do pecado, o homem é condenado. Por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com o Senhor. Por causa do pecado, o homem perde esse contato, essa comunhão. Por causa do pecado, Adão foi tirado ali do paraíso. Por causa do pecado, a humanidade perdeu esse privilégio de estar em comunhão com Deus no paraíso. Por causa do pecado, Cristo veio porque era necessário derramar o seu sangue. Era necessário morrer derramando o seu sangue precioso para que nós pudéssemos hoje ser a sua igreja. Então, no livro do Apocalipse, você vai encontrar no capítulo 1, como eu falei, e no capítulo 5, como eu falei, no versículo 5, que diz: digno é o cordeiro que foi morto, e sendo morto, derramou o seu sangue, o sangue precioso de Jesus. As mensagens hoje, em muitos lugares, já não tem mais esse foco. Em muitos lugares, muitos pastores, pregadores, muitas igrejas, eles têm uma veia, um viés mais coaching, mais ajuda, não ajuda do alto, mas autoajuda. Tem essa função, esqueceram-se do sangue. Mas eu venho de um tempo e de uma igreja que pregava-se o sangue de Jesus Cristo. Eu venho de um tempo e de uma igreja que pregava a volta de Jesus Cristo. Eu venho de um tempo que uma igreja, quando ouvia falar do sangue, começava a adorar e glorificar o Senhor, porque tinha consciência de que foi por causa do sangue que estavam ali. Se não fosse o sangue derramado, não estaria como igreja. Eu venho de um tempo que a igreja ouvia falar do sangue, ela parava, porque sabia que era por causa do sangue, porque se não fosse o sangue derramado de Jesus, não haveria igreja, não haveria vitória, não haveria louvor, não haveria comunhão e não haveria a esperança da volta de Jesus Cristo. Eu venho de um tempo que a igreja, quando ouvia falar da cruz, ela se rendia em lágrimas e adoração, porque sabia que a cruz, que aparentemente era derrota, mas a cruz é a vitória da igreja, a vitória dos santos. Eu venho de um tempo que muitos pregadores ainda, em poucos lugares, em poucos focos, ainda continuam pregando, mas há lugares que não falam do pecado, não falam do inferno, não falam da volta de Jesus, porque isso não dá ibope, não dá like nos canais, mas eu quero pregar para a glória de Deus, e para pregar para a glória de Deus, eu tenho que falar do sangue, falar da cruz, falar da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sim. E entender que é este sangue precioso que me garante como igreja. É esse sangue precioso que me garante a entrada nas mansões celestiais, como muitos gostam de dizer, usando esta expressão. Olha só, ainda falando sobre o sangue do Cordeiro, em Apocalipse 7, de 9 a 14. Apocalipse 7, de 9 a 14. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 7, de 9 a 14, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? Preste atenção agora. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem são esses que vêm da grande tribulação?
Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estamos diante do Cordeiro, tem vestes brancas, pode adorar, pode glorificar, pode exaltar, eternidade afora. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro que branqueou as suas vestes. Talvez nós viemos, muitos de nós, do meio de feitiçaria, de bebedice, de adultério, de tantas outras coisas, falcatruas, seja lá quais foram, mas por causa do sangue do Cordeiro, lavaram e branquearam as suas vestes. Por causa do sangue do Cordeiro, diz o texto, clamam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o livro de Apocalipse é um livro de vitória, o livro de Apocalipse é um livro de glorificar a Deus e exaltar o Senhor. Não tenha medo desse livro se você está em Jesus Cristo, não tenha medo desse livro se você é lavado com o sangue do Cordeiro, não tenha medo desse livro se o sangue do Cordeiro já lavou, já purificou a sua vida, já lavou as suas vestes. Não tenha medo deste livro, mas use este livro sempre para glorificar a Deus, exaltar o Senhor, porque o Cordeiro veio, derramou o seu sangue, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou. Observe, no versículo 14 diz: quem são estes? Estes lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu lhe pergunto, as suas vestes foram lavadas e foram branqueadas no sangue do Cordeiro? Você já confessou e creu em Jesus Cristo? Já de coração creu e confessou com a sua boca, crendo que Ele é o Senhor, que morreu e ressuscitou por causa de pecadores? Então as suas vestes foram lavadas, os seus pecados foram perdoados, as suas transgressões já foram aniquiladas. Diz a palavra do Senhor, o texto sagrado lá no livro de Isaías 43, 25: eu sou aquele que apago as suas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Talvez o adversário fique na sua cabeça: olha, mas você fez isso e agora você é crente, fez aquilo outro, e mesmo depois de estar na igreja com a Bíblia na mão, até de terno e gravata, tropeçou aqui e colar. Ele vem afrontar, mas como sempre falamos, pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado, Deus não se lembra mais dele, porque Ele perdoa e esquece. Deus não se faz como muitas pessoas pensam que Deus, vamos zombar de Deus. Não, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém vai zombar, mas Ele sabe, conhece, como foi lido aqui hoje no Salmo 103, verso 13 e verso 14: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, e por esse sangue que Ele perdoa, Ele esquece, por esse sangue que Ele perdoa, Ele lava, por esse sangue que Ele perdoa, Ele nos concede entrada à presença do Senhor, e podemos prestar culto a Deus. Então observe, Apocalipse 7, de 9 a 12, há um louvor ao Cordeiro pela conquista. Do versículo 13 ao 14 diz: os vencedores da tribulação. Mas observe ainda em Apocalipse 7, 9, 15 e 17 a 17. Apocalipse capítulo 7, eu já estou encerrando. Apocalipse 9, do verso, perdão, Apocalipse 7, capítulo 7, Apocalipse 7, oh Jesus, verso 15, 16, 17. Lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Verso 15: por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Por causa do sangue do Cordeiro, que nós somos alcançados por essa graça, estaremos diante do trono. Na verdade, toda a humanidade estará diante do trono. Uns vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. À direita, os bodes. Diante do trono, à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Ou seja, todos vão estar diante do trono, mas nós, o texto aponta, estaremos diante do trono e nunca mais sofreremos nenhum mal. Não haverá mais pranto, nem lágrima, nem dor, nem o sol jamais molestará, nenhuma afronta, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, por causa do sangue de Jesus Cristo. Está entendendo a importância do sangue derramado? Está entendendo o que foi feito lá no Gólgota e que nos atinge nesse momento? Está entendendo que isso foi e vai passando pela história e vai adentrar a eternidade afora? As pessoas dizem assim: onde você vai passar a eternidade? Não passa, a eternidade continua, é constante, é contínua. Onde você vai estar na eternidade depende do sangue do Cordeiro, se nós somos lavados nesse sangue ou se não fomos lavados nesse sangue. Preste bem atenção, é o resultado desse sangue derramado. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem nenhuma adversidade, porque estaremos diante do Senhor dioturnamente. Agora, em Apocalipse 12, eu disse que era o sangue de Jesus em Apocalipse, por isso estou citando vários textos. Apocalipse 12 é um texto onde fala profundamente sobre a igreja, Cristo, a perseguição contra o filho varão, que é Cristo, ele sendo ascendido aos céus, e depois o inimigo furioso, o dragão, perseguindo a igreja de forma ferrenha. E quando chega no versículo 10, está escrito assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Presta atenção agora. E eles o venceram. Quem? O acusador. Quem é o acusador? O texto fala que é o dragão, a grande serpente, Satanás. E eles o venceram pelo revólver? Não. Eles o venceram pela espada? Não. Eles o venceram pela eloquência do pregador? Não. Eles o venceram por causa de vários diplomas? Não. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, a igreja vence por causa do sangue do Cordeiro. A igreja é vencedora por causa do sangue do Cordeiro. A igreja só pode ser igreja vencedora por causa do sangue do Cordeiro. Quando você está passando adversidade, lembre-se: o sangue me garante vitória. O sangue é maior, o sangue é purificador, o sangue é terrível, aleluia. A adversidade é grande, mas o sangue é maior. Preste atenção, o adversário vem como um leão, ele vem bramindo como um leão, ele vem terrivelmente rugindo, porém a palavra diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, aleluia. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Preste bem atenção. Quando eu volto para Apocalipse 1, eu tenho automaticamente que me lembrar, eu pelo menos, de Hebreus 9, verso 22, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. O texto informa, certo, muitas coisas são purificadas, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não havia como remir, perdoar, resgatar. A tipologia bíblica mostra o cordeiro que era sacrificado. O cordeiro na Páscoa era sacrificado. Ele tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, perfeito. E ele era sacrificado. Isso foi estabelecido lá em Êxodo 12, confirmado durante os livros demais seguintes depois da lei, ensinado para que a igreja celebrasse e tivesse ali a ceia, a Páscoa, que quer dizer passar por cima. Quando você lê Êxodo 12, você vai encontrar algumas instruções, e a instrução era que fizesse como cordeiro para uma família, e se ela fosse pequena, juntava outra família para comer o cordeiro da Páscoa. E o cordeiro na Páscoa era para comer assado em brasa, nada cozido, assado na brasa, a cabeça, os pés e as vísceras, isso com ervas amargosas. E assim sendo, eles faziam e celebravam a Páscoa. E quando faziam isso, na primeira Páscoa, o sangue do cordeiro foi passado na ombreira e na verga das portas,
para que quando o anjo passasse não matasse ninguém, nenhum primogênito, melhor dizendo, daquela família, daquela casa. O que quer dizer isso? É o que acontece hoje. Onde há o sangue, não há morte. Sem derramamento de sangue não há remissão, mas o sangue foi derramado, e por causa do sangue derramado houve remissão. Eu lhe convido a ficar em pé neste momento, com a licença do pastor. Você me ouviu falar aqui alguns minutos sobre o sangue, e isso não é suficiente para falar tudo sobre o sangue. Em Romanos 4, verso 25, está escrito assim: ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Em 2 Coríntios 5, 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, por causa deste sangue. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, ou melhor, 24, está escrito, de forma graciosa, que ele levou sobre si os nossos pecados em seu corpo, no madeiro, e ali nos deu justificação, e pelas suas feridas fostes sarados. Fazendo aqui uma comparação, uma ligação, melhor dizendo, com o livro de Isaías 53. Ali em Isaías 53 diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando eu chego em Apocalipse, capítulo 22 agora, e o versículo 14, o último texto que eu vou ler agora, vou citar agora de Apocalipse, está escrito assim, Apocalipse 22, 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso, para que entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso, possam entrar na cidade pelas portas. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer abençoado, nesse sentido, aquele que tem acesso. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você já foi lavado nesse sangue, se você já teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, se Ele te encontrou caído, ferido, machucado e morto em ofensa e pecado, lhe deu vida, lavou no sangue, você é bem-aventurado. No capítulo 1, versículo 5, a Apocalipse 22, verso 14, você tem citações do sangue do Cordeiro, e é por causa desse sangue que vamos participar da ceia do Senhor. É por causa desse sangue que o seu nome e o meu nome estão no livro da vida. É por causa desse sangue que somos a igreja de Jesus. É por causa desse sangue que podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por causa deste sangue que somos agraciados em saber que ainda pecadores como somos, ainda pecadores, mas agora temos acesso diante do Senhor, porque confessamos a Ele e somos pecadores, perdoados e justificados, e agora graciosamente levados como filhos dele, para a sua glória e o seu louvor. Feche sua cabeça, feche seus olhos, curva sua cabeça, que eu vou orar por você agora, você que é lavado no sangue do Cordeiro.